Olá, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula. Meu nome é Ângela, eu espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando. Pouco a pouco nós esperamos que a situação vá ficando cada vez melhor para todos nós, com mais saúde. Entretanto, a proteção tem que continuar para todos. Continuem lavando as mãos com frequência, utilizando álcool em gel, utilizando máscara, mantendo o distanciamento, enfim, está passando. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma temática que, na minha opinião, é bem interessante e espero que na de vocês também seja. Nós vamos conversar sobre alguns objetos e partes da casa. Da mesma maneira que nós fizemos em outras aulas, a gente começa conversando sobre algumas curiosidades culturais sobre o nosso país, sobre outros países. Depois nós vamos ver alguns vídeos a respeito disso e nós vamos para a parte de inglês sobre essa mesma temática. Estejam bem confortáveis, prestem bastante atenção, vamos lá. Para começar, eu acredito que todos vocês já tenham visto esse objeto, quem sabe já tenham sentado ou se deitado nesse objeto, que é a nossa rede, bem conhecida aqui no Brasil. Em alguns locais é utilizado com mais frequência do que aqui no Sul, do que aqui em Curitiba. Acompanhem a leitura desse texto. Rede de descanso é uma herança indígena. Algumas pessoas usam para cochilar, outros para dormir a noite inteira. É um hábito comum, principalmente nas regiões norte e nordeste. Enfim, aqui em Curitiba, uma curiosidade para vocês, eu tenho um amigo que mora num apartamento pequeno e no apartamento dele tem um sofá para 2 lugares pequenininho e no meio da sala tem uma rede. Ele não tem varanda, nada, tem uma rede de descanso. E é onde ele fica para assistir televisão, para conversar com os amigos, enfim. Ele veio de outra região e ele disse que esse era um hábito comum na cidade dele. Muitas vezes, ao invés de sentar numa cadeira, sentar numa almofada, sentar num sofá, eles ficam sentados em redes ou deitados em rede de descanso, rede de balanço, conversando quando tem um período livre. E ele trouxe esse hábito aqui para a nossa cidade. Então, ele tem no meio da sala dele uma rede de descanso. Você já deitou em uma? É uma delícia. Eu, particularmente, já deitei, mas não aqui em Curitiba. Eu deitei numa cidade litorânea, uma cidade de praia, aqui no Paraná mesmo, onde tinha uma rede pendurada na varanda. E é bem gostoso. Não sei se eu conseguiria dormir a noite inteira, mas é uma questão de hábito, né? De estarmos adaptados ou nos acostumarmos a isso. A próxima é uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem. Essa é uma foto de um banheiro, a gente pode ver a parte do box, a gente pode ver uma coisa que é bem comum em todos os banheiros aqui em Curitiba, o lixo, a lixeira. Acompanhem a leitura sobre essa curiosidade. Normalmente nós jogamos o papel higiênico usado em uma lixeira, que fica ao lado da privada, ao lado do vaso sanitário. Em outros países, o comum é a pessoa jogar o papel direto no vaso e dar a descarga. Nestes locais, o encanamento é próprio para receber o papel higiênico. E isso pode causar até uma certa estranheza para quem vem de fora. Saber que tem uma lixeira e que as pessoas, utilizam o papel higiênico e colocam nessa lixeira. Para quem não está adaptado, isso causa uma certa estranheza e até um certo desconforto. Por quê? Porque em muitos outros países, você utiliza o papel higiênico e joga no vaso sanitário. A tubulação e o papel higiênico dissolve, então não tem o risco de entupir, por exemplo. Tem as lixeiras, até tem as lixeiras em outros países, mas daí é para outros fins. Por exemplo, você vai abrir uma embalagem de um creme, aquela embalagem tem plástico, você não joga o plástico no vaso sanitário, então o plástico você colocaria na lixeira. E outras coisas que não sejam biodegradáveis, como o papel higiênico. Então, essa questão de ter a lixeira, de ter o lixinho no banheiro, é uma coisa típica do Brasil e outros países aqui da América do Sul. No hemisfério norte, a maior parte dos toaletes, dos banheiros, não tem o lixo para esse propósito. Você sabia disso? É mais para embalagens, essas coisas. Então, imagine você, se não estiver adaptado a isso, como que você se sentiria? Daí você consegue entender a reação de muitos estrangeiros, de muitos migrantes que estão acostumados a utilizar a lixeira somente para outros fins. Quando chegam no nosso país, qual é a surpresa? Interessante, né? Uma outra curiosidade, também sobre o nosso país, está aí nessa imagem. O que é isso? Isso é um ralo. Ralo é uma peça de metal, às vezes uma peça de
Plástico que serve para coar, para assim, escoar a água, sair a água, e se tiver alguma coisa sólida, fica retida ali. Acompanhe a leitura desse slide. Muitos países não têm ralo no chão de banheiros, cozinhas apenas no chuveiro e na banheira. Diversos motivos, como a questão ambiental. Economiza gastar litros de água com a faxina e é possível fazer a faxina com panos e produtos químicos. Então, essa questão de ter um ralo, muitas vezes para nós fazermos uma limpeza considerada bem feita, nós pegamos baldes, jogamos baldes de água. Isso é um desperdício de água muito grande. Em outros países, além de não ter água em abundância, como nós temos aqui no Brasil, o preço da conta da água é muito caro. Então, não se tem o ralo no banheiro. A limpeza é feita passando pano, passando rodo com produtos de limpeza, mas jamais você vai ver jogando água, como muitas vezes nós temos aqui, em banheiros, em cozinhas, às vezes em garagem, essas coisas. Isso não é um hábito comum em outros lugares. Por isso, o único lugar que você vai ver um ralo vai ser realmente num box onde a pessoa vai estar tomando banho, numa banheira, em outros lugares assim. Você sabia disso? Se você tiver a oportunidade ou se algum dia viajar para o exterior, repare se no país, na cidade onde você está, se tem o ralo no banheiro e na cozinha, como nós temos aqui no Brasil, na maior parte das casas. É lógico que, quando eu falo no Brasil, isso não quer dizer, a gente já viu em diversas outras aulas. Isso pode variar conforme a cidade, conforme a comunidade, conforme o bairro, conforme a região, enfim. Quando a gente fala em um país, não quer dizer que tudo ou todas as pessoas naquele país façam isso, mas a grande maioria, tá certo? Agora a gente vai para mais longe, a gente vai para o outro lado do mundo. País que sediou as Olimpíadas esse ano. A gente vai para o Japão. Vou trazer algumas curiosidades sobre o Japão. A primeira delas diz respeito a um local chamado Genkan. Acompanhe a leitura desse slide. Genkan é o local para tirar os sapatos antes de entrar em casa. Cada vez mais pessoas estão aderindo a este hábito. Para quê? Para prevenir doenças e evitar sujeira, entre outros benefícios. Então, geralmente, quando você chega numa residência, numa casa no Japão, você adentra a porta, você entra, e daí tem um pequeno espaço que é onde você deve tirar o seu sapato. E daí tem um degrau. Quando você pisa nesse degrau, geralmente você já está somente com meia ou já tem um chinelinho para você vestir. Por que isso? Para não entrar levando a sujeira da rua, micróbios, bactérias, ou seja, uma questão de higiene, de saúde. Isso é um hábito comum no Japão e em muitos outros locais ao redor do mundo, que nós também deveríamos ter aqui no nosso país, né? Afinal, a ideia, essa premissa é bem importante. Além disso, tem outra questão. Muitas das casas no Japão têm tatame. O que é tatame? Tatame é um local que é feito com entrelaçar de materiais. Então, se a gente entrasse, de repente, com um sapato sujo de barro, com impurezas, com pó, aquilo sujaria ainda mais o tatame e ficaria difícil de limpar ou até estragaria. A gente vai ver um videozinho que mostra um pouquinho do tatame daqui a pouquinho. Que é o que diz respeito a outra curiosidade que nós temos. Nessa imagem, o que vocês estão vendo? Uma mesa, mas não tem cadeiras. Se vocês repararem, tem uma almofada aqui, mas a almofada está sobre esse tatame, que é esse piso que eu falei. Não tem onde você sentar. Poxa vida, mas por que isso? Isso é uma outra curiosidade do Japão. Geralmente nas casas, ou muitas vezes até em restaurantes tradicionais, eles comem sobre a mesa, mas sem se sentar na cadeira. Eles sentam-se somente sobre essa almofada. Por quê? É um costume cultural deles. Eles não têm esse hábito de sentar-se numa cadeira. E dizem que é até melhor para a saúde. Uma questão cultural. Eu, particularmente, acharia, como não estou habituada a isso, poderia achar desconfortável comer sentada em cima de uma almofada. E tem toda uma questão do jeito do homem sentar, do jeito da mulher sentar, com uma postura ereta, às vezes com a perna cruzada, as mulheres às vezes como se fosse uma posição meio de joelho, enfim. Isso desde pequenos eles estão acostumados, então às vezes, quem sabe para eles, sentar-se em uma cadeira para comer, seja estranho. Interessante, né? E a última curiosidade desse mesmo país, do Japão, é uma coisa que se chama futon. Como vocês podem ver nesse slide, está escrito dormir
no chão. Na verdade, não é exatamente no chão. Acompanhe a leitura. Futon é um tipo de acolchoado ou manta que pode ser dobrado e guardado durante o dia e utilizado à noite com o objetivo de se poupar espaço. Disse que o futon, que dormir no chão, traz um bem-estar ao corpo e à mente. E daí tem os pisos do tipo tatame. Vocês podem ver aqui nesse slide, fica mais nítido o que é esse tatame, esse piso nesse estilo que é tão comum em casas japonesas. E essa questão de dormir no chão, às vezes as casas ou apartamentos são bem pequenos. E o Japão é um país pequeno com uma população grande. Então, para otimizar, para melhor utilizar o espaço da casa, eles usam muitas vezes esse futon. Durante o dia, isso é guardado, uma vez que é um acolchoado que é dobrado junto com outras cobertas, e daí durante o dia tem aquele espaço para circulação. À noite, você monta novamente o seu lugar de dormir. Interessante, né? Para que vocês possam entender um pouquinho mais como que é essa questão de dormir no chão, o que que é o tatame, o que que é esse futon, eu trouxe um videozinho para vocês prestarem atenção. Observem comigo. Então, parece uma coisa trabalhosa, mais trabalhosa do que a gente que arruma a cama, ou às vezes tem pessoas que dormem no chão, dormem no sofá. Enfim, para eles é um hábito. Desde pequenos eles estão acostumados, em muitas casas, a montar e a desmontar essa cama, esse futon que é sobre o tatame. A gente tem no Japão alguns hotéis que são considerados contemporâneos, ou muitas vezes que lembram hotéis de outros países ocidentais, com cama. E tem muitos hotéis tradicionais que se chamam ryokan, que é esse mesmo estilo. O piso é de tatame e todos os dias algum funcionário do hotel vai lá para montar o futon para o hóspede dormir. Enfim, é uma coisa que ainda é bem presente em muitas casas japonesas. Interessante, né? Então, em relação ao Japão, nós vimos 3 curiosidades. Primeiro, a questão daquele local onde as pessoas logo na entrada de casa tiram o sapato, por uma questão de asseio, de limpeza, para não levar as impurezas para dentro de casa. O segundo, a questão de comer sentados sobre uma almofada, sem ser em cima de uma cadeira. E o terceiro, essa questão do futon, de dormir nessa cama montada todos os dias.
para otimizar o espaço da casa. Então, depois das curiosidades sobre esse país, a gente vai para outro país, que é a Turquia. Vocês conhecem essa fruta que está na imagem? É a romã. É uma fruta relativamente fácil de encontrar, mas geralmente o preço não é tão barato aqui no nosso país, sendo que em outros lugares ela é mais comumente encontrada, mais conhecida por todos, enfim, daí o preço é mais barato. Eu lembro quando eu era pequena, na casa dos meus avós, tinha um pé, uma árvore de romã e eu comia com muita frequência. Na Turquia, é comum as pessoas terem essa fruta em casa. Às vezes, quando é época, a própria fruta, e obviamente não para decoração, mas para comer, para ser degustada. E em outras épocas, quando não é época dessa fruta, eles têm às vezes como detalhe em um quadro, em uma louça, alguma coisa. Por quê? Porque eles acreditam, como está escrito aqui, que é uma fruta que atrai prosperidade, atrai abundância, ou seja, ela traz coisas boas para casa. Por esse motivo, a romã é comumente encontrada em muitos lares da Turquia. Aqui no Brasil, não sei, eu não consigo pensar em nenhuma fruta que a pessoa tenha pensando nessa questão de trazer boas coisas ou de prosperidade, enfim, quem sabe tenha, eu não me lembro agora. Outra curiosidade sobre esse mesmo país, a Turquia, é a questão do chá. Aqui no Brasil, eu acho que parte da nossa cultura é o café. Tomar um cafezinho. É lógico que tem muitas pessoas que não gostam, não têm esse hábito e não gostam de tomar café. Enquanto outras sentem falta quando não tem um café. Eu, por exemplo, me enquadro nesse grupo. Quando eu acordo, eu sinto vontade de tomar um café, depois do almoço eu gosto de tomar um café. Enfim, com moderação, pensando na saúde também, mas eu gosto bastante. Na Turquia, é muito comum as pessoas tomarem o chá. Então, a gente tem, pensando nisso, o chá é consumido diversas vezes ao dia. Um chá com um preparo todo especial, típico desse país. Se você é convidado a tomar uma xícara de chá, representa que você está sendo bem acolhido. A pessoa quer mostrar que tem apreço por você, que está gostando da sua companhia, que está sendo simpático, educado com você. A pessoa pode te convidar a tomar um chá. Isso não somente em casas. Se você está num prédio comercial, por exemplo, os lojistas muitas vezes vão querer que você entre na loja para ver os produtos, para comprar. Então, eles muitas vezes oferecem esse chá para você. E o autêntico chá turco segue algumas regras de preparo que o tornam especial, ou seja, não é um chá com um gosto similar ao que nós temos aqui. Então, essa bebida é um sinal de hospitalidade do povo turco. Por isso que é tão apreciada, tão comum. E se algum dia você visitar a Turquia, provavelmente vão te oferecer o chá. Na Turquia também eles têm o hábito de tirar os sapatos. Da mesma maneira que o Japão, eles não entram com sapatos em casa. Não sei se vocês viram aqui na mesa, mas eu tenho esse jogo aqui como se fosse um pires. Isso daqui eu não sei, mas acho que é um copo. Vou tomar um pouquinho de chá, dá licença. Eu adoro café, mas adoro chá também. E não me achem louca, não achem estranho o que eu vou fazer agora, tá bom? Vou deixar aqui o pires. Olha esse conjunto aqui bonitinho. Vocês podem estar se perguntando, o que a Ângela está fazendo? Um conjunto tão bonito e ela está tentando quebrar? Não, aqui é outra curiosidade em relação a isso. Eles falam que esse copinho é inquebrável. Tanto é que na loja, eles jogam no chão para mostrar que não quebra. Então eu bati aqui com força, acho que pelo barulho vocês conseguiram ver, eu joguei no chão e está aqui, intacto. Então, muitas vezes você está em uma loja, por brincadeira ou para chamar a atenção para que você entre na loja, eles fingem que derrubam uma bandeja com diversos jogos como esse, para você se assustar e você já pensa, nossa, quebrou, é louça, perigo de se cortar. E não, eles estão sempre intactos. Eu realmente não sei o quão resistente ele é, só sei que eu já derrubei inúmeras vezes para ver se era verdadeira essa história, para assustar meus amigos, muitas vezes quando vão lá em casa, já bati, já derrubei no chão e nunca quebrou, ele continua intacto. Isso é só uma curiosidade para vocês. Outra curiosidade, uma vez que nós estamos falando sobre essa questão do chá na Turquia,
O chá na Turquia, ele geralmente vem sem açúcar. E o açúcar, quando é utilizado, não é o açúcar como a gente conhece, o açúcar granulado, refinado. Ele é o açúcar em torrão. Aquele açúcar que você pega com o pegador e daí coloca dentro da xícara e daí ele é dissolvido. Por esse motivo, a gente tem muitas peculiaridades, muitas questões culturais, muitas questões para se seguir em relação a esse sinal de hospitalidade da Turquia. Então, é um ritual realmente que é celebrado com chá. Tenha certeza que se você tomar o chá na Turquia, se você for convidado a degustar, eles querem mostrar que estão apreciando a sua companhia. Interessante, né? Próximo país que a gente vai trazer algumas curiosidades é a Irlanda. A Irlanda é um país que fica do lado da Inglaterra. A primeira curiosidade em relação à Irlanda diz respeito ao interruptor de luz. Interruptor é aquilo que a gente aperta para acender ou para desligar uma luz, que é o que a gente pode ver nessa imagem. A curiosidade em relação a isso é que, por uma questão de segurança, esse interruptor de luz nunca fica dentro do banheiro. Então, geralmente, tem a porta do banheiro, do lado de fora tem um interruptor de luz. Você pode pensar, nossa, mas e se a pessoa está tomando banho, alguém pode passar e desligar a luz? Pode. Ninguém vai fazer isso porque já é um hábito cultural. E por que o interruptor não fica dentro do banheiro? Porque eles falam que lá a voltagem geralmente é 220 volts, por uma questão de segurança. Banheiro é um local onde tem umidade por causa da água. Então, a umidade com a questão da eletricidade pode ser perigoso. Por esse motivo, o interruptor sempre fica do lado de fora. Eu nunca tinha reparado nisso, até que eu li sobre isso e eu tenho um conhecido que mora na Irlanda e eu falei, puxa vida, e será que é verdade isso? Mandei e a pessoa me mandou fotos em relação a isso, falando, sim, aqui nenhum banheiro das casas, e as casas geralmente são antigas, vai ter um interruptor para o lado de dentro. Não somente na Irlanda, na Inglaterra também e em muitos outros países, por uma questão de segurança, para evitar choques, para evitar curto-circuito, entre outros. Interessante, né? Outra curiosidade em relação à Irlanda diz respeito às portas coloridas. Eu não sei, eu acho essa imagem bem bonita. São duas casas lado a lado e as portas bem coloridas. E se algum dia vocês verem algum filme sobre a Irlanda em que mostre a câmera passando por casas, ou se tiverem a oportunidade de visitar esse país, vocês vão ver que tem muitas casas com as portas coloridas. Por que isso? Acompanhe a leitura do slide. Primeiro, tem diversas versões para essa história das portas serem coloridas. Uma delas diz respeito ao falecimento do príncipe Albert da Inglaterra em 1861. Por que isso? O que quer dizer em relação à morte do príncipe? Talvez isso tenha sido um sinal de rebeldia, de revolta contra a monarquia britânica. Quando morreu esse príncipe, foi pedido para que as pessoas colocassem algum sinal de luto, algum sinal escuro, de tristeza na frente das casas. Então, por exemplo, foi pedido para que colocassem bandeiras pretas simbolizando o luto. E alguns irlandeses, para rebeldia, para mostrar que não era um luto a morte desse príncipe, resolveram fazer exatamente o contrário, pintar de colorido. Então, ao mesmo tempo, é uma história triste, mas é um sinal de revolta contra o sistema que muitas vezes oprimia muito do povo irlandês. Isso antes de ser independente. Atualmente a gente tem a Irlanda do Norte, que continua fazendo parte do Reino Unido, e a gente tem a República da Irlanda, que conseguiu a sua independência. Essa é uma das versões. Outra versão para as portas coloridas, dizem que é em relação às casas serem muito parecidas. E as portas sendo da mesma cor, muitas vezes as pessoas, ao chegar em casa, podiam se enganar e tentar abrir a porta errada ou bater na porta errada, sendo que estava no seu vizinho ou outra casa da rua. Então, para ter essa diferenciação, pintaram de cores diferentes. E há diversas outras versões para essa história. Qual é realmente a verdadeira? Não sei. Se isso realmente aconteceu, ou se foi um sinal, de repente, de estética, por acharem bonitas essas portas coloridas, não saberemos. Versões tem inúmeras. E eu vou mostrar para vocês um videozinho sobre isso, mostrando um pouquinho dessas portas coloridas que são tão comuns em Dublin, a capital da Irlanda, e em outras cidades. Acompanhem comigo.
Interessante, né? Eu não consigo lembrar, ou ao menos eu acho que não conheço nenhuma região, aqui em Curitiba ao menos, em que tenham casas com portas coloridas tão próximas umas das outras. Eu acho interessante. A próxima curiosidade, talvez vocês já tenham visto pela televisão, por filmes, enfim. Nos Estados Unidos, uma coisa bem diferente em relação ao nosso país é que muitas das casas não têm muro. As casas podem ter tamanhos muito maior, ser muito maiores do que a gente tem aqui no Brasil, ou aqui em Curitiba especificamente, mas aqui geralmente tem muro, tem portão, tem grade por uma questão de segurança. E lá não. Tem o jardim grande, algumas plantações, às vezes ficam brinquedos, bicicleta, skate, enfim, nesse jardim. Daí tem a casa. Isso não quer dizer, puxa vida, que maravilha, quer dizer que lá é super seguro, então, e todo mundo mora numa super casa, sem muro, todo local é seguro. Não. Isso em algumas regiões. Tem também casas muito pequenas, muito simples, tem lugares em que não há uma segurança. Enfim, isso é o que acontece em muitas regiões, mas varia. A gente tem os dois lados. A gente pode imaginar que não existe um lugar perfeito. Isso em nenhum lugar. O nosso país é maravilhoso, tem lugares maravilhosos, tem casas super bonitas, tem segurança em muitos lugares, outros não. Enfim, todos os países têm as suas vantagens e as suas desvantagens. E o nosso país é maravilhoso. Outro país, ou aqui não especificamente sobre um país, mas a gente tem que pensar em que locais onde se neva muito. Geralmente no hemisfério norte, tem alguns países em que a quantidade de neve no inverno é muito grande. Por esse motivo, dificilmente a gente vai ver uma casa em que tenha um telhado relativamente plano. Geralmente eles vão ser realmente num formato triangular. Por quê? Porque ao nevar, a neve escorrega. Ela não vai ficar acumulada. Imagine, se fosse reto, ia ficar sendo acumulada, consequentemente a altura da neve ia ficar maior, o peso ia ser maior e corria o risco de desabar. Então, nos locais onde se neva muito, geralmente o telhado é triangular, por causa do peso da neve. Interessante, né? E uma última curiosidade que eu vou trazer para vocês diz respeito também à questão do frio. Quando está frio, e a gente teve um inverno bem rigoroso esse ano, a gente muitas vezes chega em casa e a gente tem que ficar agasalhado, às vezes a gente fica, além da roupa, a gente fica embaixo de coberta e continua com frio. Isso, em outros locais, não acontece. Por quê? Porque é muito comum ter calefação, ter aquecedor, que é um sistema em que se passa uma água quente por uma tubulação que vai por toda a casa. Consequentemente, você chega em casa, você pode muitas vezes, lá fora está uma temperatura muito negativa e dentro de casa você está de bermuda e camiseta como se fosse verão. Por quê? Exatamente por causa disso, por causa dessa calefação. Então é muito comum e não se gasta tanta luz como se a gente utilizasse aquecedor aqui no Brasil, por exemplo. Isso é um hábito cultural também, que eu particularmente... Curitiba é uma cidade fria, né? Então eu adoraria ter um sistema de calefação ou de aquecimento em casa. E eram essas as curiosidades que eu tinha para trazer para vocês em relação a outros países. Até aqui tranquilo? Eu espero que vocês tenham aprendido sobre algumas curiosidades, sobre algumas questões. E agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula. Segunda parte da nossa aula diz respeito à língua inglesa. A temática continua sendo a mesma, que é objetos e partes da casa. Então agora a gente vai dividir também em duas partes. Uma em relação a partes da casa. A outra em relação a alguns objetos dessas partes da casa que eu vou falar. E depois daí a gente tem um exercício bem bacana para fazer, ok? Eu peço que vocês prestem bastante atenção em relação à pronúncia. E eu acho importante falar, muitas vezes a gente tem diversos tipos de inglês. São muitos os países que têm o inglês como língua oficial, às vezes como segunda língua. Então a gente tem, às vezes, ortografia, ou seja, modo de escrever diferenciado, vocabulário diferenciado, pronúncia diferenciada. Então, às vezes pode falar, puxa vida, mas eu achava que isso era tal coisa. Talvez seja, porque não existe uma única maneira de falar, de ler, de escrever uma determinada palavra, ok? Às vezes há diversas opções de vocabulário, e aqui a gente mostra somente uma. So far, so good? Até aqui tudo bem? Vamos lá, então. So,
we are talking about objects and parts of the house. Objects and parts of the house. Right now, we are going to be talking about parts of the house. Vou trazer para vocês algumas partes da casa. Repitam comigo, ok? Eu vou falar uma vez, depois vou repetir, e mentalmente ou em voz alta, por favor, repitam, que isso é bem importante para vocês. Vamos lá. Kitchen. 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 Bedroom. 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 Living room. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Dining room. Bathroom. 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 Garden. 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 Garage. 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 Difícil? Conseguiram repetir? Será que vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Será que, acho que pela imagem eu não estou traduzindo, porque a imagem é autoexplicativa, né? Eu suponho que você veja a imagem e saiba bem sobre qual parte da casa que eu estou falando. Eu vou trazer aqui um conteúdo que, quem sabe, alguns de vocês já tenham visto, outros ainda não, mas é um conteúdo bem fácil, que é a questão there is e there are. There is e there are. There is e there are. Vamos ver alguns exemplos em relação a isso que eu não preciso nem explicar para vocês. There is and there are. There is a car in the garage. There is one car in the garage. There is one car in the garage. There is a car in the garage. There are two cars in the garage. There are two cars in the garage. There are three cars in the garage. There are three cars in the garage. Retomando um pouquinho. There is one. There is one. There are two. There are three. There are four. There are many. Ok? Então, there is quando a gente fala em relação a uma coisa. There are em relação a diversas coisas. Por que eu estou falando sobre isso aqui no meio da aula de objetos e partes da casa? Porque eu vou voltar agora as imagens de partes da casa e a gente vai ver alguns objetos que estão nelas. Vamos lá comigo? Então, continuando. Lembra da primeira parte da casa que nós tínhamos visto? Kitchen. Kitchen. Microwave oven. Microwave oven. Fridge. Or refrigerator. Fridge é uma maneira curta, simplificada da palavra refrigerator, ok? Fridge or refrigerator. Kitchen cabinet. Kitchen cabinet, que é o armário de cozinha. Stove. Stove. An electric stove. Aqui a gente tem um fogão elétrico, ok? Então, stove, o fogão. Tranquilo? Next one, a gente tem mais uma questão. Sink. Sink. Onde a gente lava as coisas, ou seja, a nossa pia. Vamos repetir todas as palavrinhas uma vez? Microwave oven. Microwave oven. Fridge. Fridge. Refrigerator. Refrigerator. Kitchen cabinet. Kitchen cabinet. Stove. Stove, sink, sink. Okay? Next one, bedroom, bedroom. There is a bed. There is a bed in the bedroom. Wardrobe. There is a wardrobe in the bedroom. Okay? Now repeat, please. Bed, bed. Wardrobe, wardrobe. Very good. Next part of the house, living room, living room. So, there is a sofa in the living room. There is a sofa in the living room. There is a table, a center table in the living room. There is a table in the living room. Next one, dining room.
There is a table in the dining room. There is a table in the dining room. There is one chair in the living room, in the dining room. There is one chair in the dining room. Or there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 chairs in the dining room. There is one chair in the dining room. There are 5 chairs in the dining room. There are more than one. Okay? Bathroom. Bathroom. There is a sink in the bathroom. There is a sink in the bathroom. There is a toilet in the bathroom. There is a toilet in the bathroom. And there is a shower. There is a shower in the bathroom. There is a shower in the bathroom. Okay? There is a garden in the house. There is a garage in the house. There is a garage in the house. So far, so good? Estão me acompanhando? Acho que está fácil em relação às partes da casa e alguns objetos dessas partes da casa. Espero que vocês estejam acompanhando. O professor ou a professora de vocês vai auxiliá-los a retomar esse conteúdo depois. A gente tem agora uma atividade. Essa atividade eu trouxe um exemplo para vocês, um exemplo que eu fiz de uma casa, mas cada um pode fazer em relação à sua própria casa ou a uma casa que gostaria de ver, de fazer, a casa de um conhecido, enfim, vocês decidem. Mas o que a gente vai fazer nessa primeira atividade? Draw a house plan and name the parts of the house. Draw a house plan and write the name of the parts of the house, or name the parts of the house. Você vai fazer uma planta de uma casa e escrever as partes da casa. Lógico que, como eu disse, varia conforme as peças da casa, o vocabulário pode variar, mas eu vou trazer aqui um pouquinho em relação ao que eu fiz. De uma maneira bem simples. So, in this house, there is one bedroom. But there is another bedroom. Então, eu posso falar, there are 2 bedrooms. There are 2 bedrooms. There is a bathroom. There is a bathroom. There is a living room. There is a living room. There is a kitchen. There is a kitchen. There is a dining room. There is a dining room. Then the hallway. The hallway. And then there is a garden and a garage. A garden and a garage. Aqui está a planta da casa que eu fiz. Eu vou dar para vocês 3 minutinhos para fazerem a planta da casa que vocês quiserem. Tá bom? Façam lá comigo.
Depois vocês mostram para a professora de vocês essa planta da casa que vocês fizeram. A gente tem mais um exercício ainda. Ao invés de dar tempo de vocês fazerem esse exercício, como a nossa aula já está quase no fim, a gente vai fazer junto, ok? Qual que é o objetivo desse exercício? Lembra das partes da casa, algumas das partes da casa que nós vimos? Bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen. 5 partes da casa. E aqui a gente tem alguns objetos. O que a gente vai fazer? Numerar em qual parte da casa esses objetos são encontrados. Alguns deles podem ser encontrados em mais de uma parte da casa, daí varia. Vamos fazer juntos? The first one, a shower. A shower. The shower is in the bathroom. The shower is in the bathroom. Second one, a sink. A sink is in the bathroom or in the kitchen. Lembra de sink? In the bathroom or in the kitchen. Chairs. 1 chair, 2 chairs, 3 chairs. Well, chairs, dining room or other places. There are people who have a chair in their bedroom. Okay, so in the dining room and maybe other places. Pode variar aqui conforme a sua opinião em relação à casa. Uma cadeira pode ser encontrada em diversas partes da casa. Next one, a sofa. A sofa in the living room. There is a sofa in the living room. A bed in the bedroom. A bed in the bedroom. There is a bed in the bedroom. A fridge. There is a fridge in the kitchen. There is a fridge in the kitchen. A wardrobe. There is a wardrobe in the bedroom. There is a wardrobe in the bedroom. A table. There is a table in the dining room. There is a table in the dining room. A shower. There is a shower in the bathroom. There is a shower in the bathroom. And a stove. There is a stove in the kitchen. There is a stove in the kitchen. Ok? Nossa aula está terminando. O que é importante é saber. Lar é onde a gente mora. Pode ser grande, pequeno, chique, simples, não importa. É onde a gente se sente bem. E a gente tem que cuidar do nosso lar, ajudar com que o ambiente, com que o clima, com as outras pessoas fiquem bem. Porque, afinal, essa questão de relacionamento pessoal é muito mais importante do que a nossa casa em si. Não adianta morar numa casa enorme sem vida, sem alegria, sem amor. Até a próxima. Tchau, tchau.